Olá, pessoal! Temos aqui mais um exemplo relacionado à estática e equilíbrio de um corpo rígido, equilíbrio de uma estrutura. Nesse exemplo, a gente vai ser capaz de abordar somatória de forças e momentos, projetar forças segundo um eixo e calcular reações em um apoio tridimensional. O enunciado da questão diz o seguinte: a placa tem massa 100 kg com centro de massa no ponto G. Determinar os componentes x, y e z da reação no apoio em A e a tensão nos cabos BC e BD. A força atrativa nos cabos BC e BD. Então, nosso problema em questão traz uma placa. Essa placa tem um peso e todo esse peso a gente pode aplicar no centro geométrico da seção, do componente, da seção do componente. Então, ela tem uma força-peso que a gente pode aplicar. O peso é distribuído, mas a gente pode substituir por uma única força resultante aplicada no ponto P. Temos também as forças de tração FBD e a força de tração FBC. Por mais que eu não saiba a intensidade dessa força, eu sei a direção. A força está atuando ao longo do cabo. Então, o que eu estou fazendo aqui é deixar explícito todas as forças conhecidas e desconhecidas. Eu já conheço a força peso. As desconhecidas, as trações nos cabos. E o que mais eu tenho? Eu tenho uma rótula em A. No ponto A, nós temos a simbologia de uma rótula. Rótula, nós podemos traduzir como se fosse algo parecido com o nosso ombro. Nós podemos rotacionar em todas as direções, mas não podemos transladar. Então, a nossa rótula em A não pode transladar em relação ao eixo X. Se ela não pode transladar em relação ao eixo X, então existe uma força no eixo X que não permite esse movimento. Vamos chamar de AX. Vamos chamar de AX. Esse nosso ponto A, essa nossa rótula, não pode transladar em relação ao eixo Y. Então, existe uma força AY. Observe que eu estou desenhando essas forças, esses vetores de força, no sentido positivo dos eixos. Eu desconheço eles. Se o resultado obtido for negativo, então o sentido do meu vetor está no sentido contrário ao que eu estipulei. E essa minha rótula, esse meu ponto A, também não pode transladar em relação ao eixo Z. Então existe uma terceira força, AZ. Agora, essa rótula, pensando no nosso ombro, nós podemos rotacionar em todos os três eixos. Se eu posso rotacionar, essa rótula pode rotacionar, permite rotação no eixo X, então não existe um momento em X de reação nesse apoio. Também pode rotacionar relacionado ao eixo Y, também não existe um momento relacionado ao eixo Y no apoio. E essa rótula pode rotacionar em relação ao eixo Z, então não existe um momento no eixo Z que restringe esse movimento. De algum modo, então a situação mecânica é a seguinte: essa rótula permite a rotação em todos os três eixos, mas está fixo no ponto A em termos de translação. Se de alguma maneira nós cortássemos os cabos BC e BD, a minha estrutura iria rotacionar, ia cair, obviamente, ia manter fixa em A, mas ela ia apresentar uma rotação. Obviamente no sentido da gravidade. Então o que nós fizemos aqui foi o diagrama de corpo livre. Quais são as forças atuando no sistema? Isso está em equilíbrio.
Então, a gente deve atender o seguinte somatório de forças. Somatório de forças é igual a zero. Quais são as forças atuando no meu sistema? Eu vou chamar força no apoio A, que são as reações, mais a força no cabo BD, mais a força no cabo BC, mais a força peso, ambos vetores. Essa minha força em A é o quê? É uma componente AX na direção de I, mais uma componente AY na direção de J, mais uma componente AZ na direção de K. Correto? Desconhecidos. A única força conhecida aqui é a força peso. Que é a massa vezes a gravidade no sentido sempre na direção da gravidade, ou seja, Z negativo. Força BD e a força BC eu também desconheço. Desconheço a sua intensidade, mas sei a sua direção. A direção está ao longo do cabo. Então, FA já está bem explícito aqui. Preciso calcular FBD e FBC. Como que a gente faz isso? FBD é igual a FBD, intensidade, vezes um vetor unitário. Esse vetor unitário vai dar a direção da força. Como se trata de um cabo, a força BD atua ao longo do cabo. Então, basta a gente abrir um vetor posição RBD dividido pela norma desse vetor posição RBD. Então, é igual a força FBD, que multiplica um vetor posição RBD, dividido pela norma desse vetor, que é a raiz da soma ao quadrado das componentes. Ok, pessoal? Eu vou evitar gastar muito tempo fazendo os cálculos. Eu vou jogar um resultado direto, até para a gente resumir um pouco o nosso exercício. Depois os cálculos a fundo vocês podem fazer com mais calma. O intuito aqui é abordar mais o conceito do exercício. Tá? Então, abrindo esse FBD, vetor posição a gente já sabe calcular. FBD vai ser FBD, intensidade. Esse nosso vetor posição é menos 2/3 I, menos 2/3 J, mais 1/3 K. Mesma coisa a gente faz com FBC, FBC, que multiplica o nosso vetor unitário. Lambda BC. Lambda BC é o vetor unitário que atua na direção BC, que é igual ao vetor posição RBC, que é todo esse vetor aqui, dividido pela norma desse vetor. Então, a gente tem um vetor unitário pequeno aqui, que só serve para dar a direção da nossa força. Então, calculando e já expandindo o resultado, temos aqui 1/3 em I menos 2/3 em J mais 2/3 em K. Então, temos aqui a força FBD, a força FBC. A força peso, obviamente, é igual a massa vezes a gravidade.
Então foi dada a massa de 100, a gravidade 9,81, gravidade com vetor, na direção de menos K. Logo, a força-peso é igual a menos 981 K. Então, aqui temos nossa força atuando no sistema conhecida. Todas as outras são desconhecidas. Então, novamente, aplicando o somatório de forças é igual a zero, temos a seguinte situação. Temos forças aqui que atuam nas três dimensões, com componentes em I, J e K. Então, FA, FBD, FBC e P. Então, FA tem componentes em I, J e K. FBD tem componentes em I, J e K. FBC tem componentes em I, J e K. A força-peso tem componente em K. Então, a gente pode abrir essa nossa equação de equilíbrio nos três eixos. X, Y, Z. Então, a gente ganha aqui três equações. A gente pode montar um sistema com três equações. Então, o somatório de forças em X é igual a zero. Então, eu vou somar todas as componentes que atuam ao longo do eixo X. Temos o seguinte: AX, componente em X da reação do rolete, menos 2/3 FBD, mais 1/3 FBC. Tudo isso é igual a zero. Então, temos uma equação, três incógnitas. Vamos guardar essa equação aqui. A gente não pode resolver nada ainda. Somatório de forças em Y também deve ser igual a zero. Condição necessária e suficiente para o nosso caso de equilíbrio estático, né? Então, temos a componente em Y da reação do rolete, menos 2/3 FBD, menos 2/3 FBC. Tudo isso deve ser igual a zero. Também, três equações, uma equação, três incógnitas. Vamos guardar essa equação. Terceiro caso, somatório de forças em Z também deve ser igual a zero. Então, o que atua em Z é componente em Z da reação do rolete e das forças nos cabos. 1/3 FBD mais 2/3 FBC. E em Z a gente tem a força-peso também, com a intensidade 981. Tudo isso deve ser igual a zero. Então, três equações. Então, observe que aqui temos quantas incógnitas? 1, 2, 3, 4, 5 incógnitas. E três equações. Então, a gente não é capaz de resolver esse sistema ainda. Então, nossa estrutura está em equilíbrio estático. Então, não está transladando, a engenharia não está transladando, tampouco rotacionando. Não está transladando é garantido por essa equação aqui, somatório de forças igual a zero. Ela também não está rotacionando. Se ela não está rotacionando, então eu consigo lançar a mão de um outro conjunto de equações. No pino, eu não tenho nenhum momento aplicado. A reação no pino, não, perdão, a reação no rolete, ela permite a rotação. Se ela permite a rotação, então nesse ponto A eu não tenho nenhum momento. Porque não existe um momento contrário para restringir esse movimento. Existem reações de força porque meu pino está fixo, ele não translada. Então existem forças nesse pino que não permite que ocorra esse movimento. Mas não existe momento nesse pino que restringe a rotação. A minha estrutura aqui, ela é livre para rotacionar. Ela é livre para rotacionar nos eixos. Se ela é livre para rotacionar, então a gente pode dizer que o somatório de momento no vetor no ponto A é igual a zero. Isso vem da rótula.
Por se tratar de uma rótula, então o movimento rotativo é permitido. Logo, não existe momento, o momento é igual a zero. Se fosse um engaste, por exemplo, se a minha estrutura, aqui no exemplo, estivesse engastada, aí sim, além das forças de reação em x, y, z que não permite a translação, eu também teria momentos em relação aos três eixos que não permitiriam a rotação. Se minha viga, minha barra AB estivesse engastada em A. No caso aqui é a simbologia de uma rótula, uma ligação rotular. Ok? Então, pelo diagrama de corpo livre, a gente foi capaz de explicitar as forças atuando no meu sistema, força-peso e as duas forças no cabo. Obviamente, em A, temos as forças de reação, AX, AY e AZ. Estou fazendo esse cálculo, somatório de momentos que atuam no ponto A, isso, a teoria, né, nosso conceito teórico, que a gente aprendeu ao longo do nosso curso. O que atua? Então, somatório de momentos do ponto A é igual a zero. Então, o que eu devo levar em consideração aqui? As componentes AX, AY e AZ passam no ponto. Então, essas forças não geram momento no ponto A. Certo? Agora, a força P gera momento em relação ao ponto A. Olha a linha de ação da força P. Está a uma distância em relação ao ponto A. Então, a força P gera momento também em relação ao ponto A. E as forças de tração nos cabos? F, BD e F, PC também geram momentos em relação ao ponto A. Estou ampliando um pouquinho aqui. O que é um momento mesmo? É uma distância, um vetor posição vetorial, uma força. Então, o que vai gerar momento em relação ao ponto A? Essas três forças. Então, a gente vai ter que levar em consideração aqui dois vetores de posição. Então, essa força peso gera momento em relação ao ponto A, que é a menor distância entre o ponto e a linha de ação da força. Então, eu vou ter um primeiro vetor posição aqui, R1. E a força BC e BD aplicado no ponto B também gera momento em relação ao ponto A. Então, vou ter um outro vetor posição, que eu vou chamar aqui de R2. Então, sabendo isso, nós podemos, então, calcular o somatório de momento no ponto A. Que vai ser o quê? Somatório de momento no ponto A é igual a zero. Então, explicitando, eu vou ter um vetor posição R AB. Esse RAB tem intensidade 2 na direção de Y. Então, 2J mais 2J, que multiplica FPC mais o vetor posição RAB, que multiplica minha força FBD. Mais um vetor posição RAG, que multiplica minha força peso. Tudo isso é igual a zero. Certo? Então, o vetor RAB é 2J. E o vetor RAG
No caso, eu estou levando em consideração o vetor RG, não que ele está saindo de A e chegando a G, mas está saindo de A e está chegando até a linha de ação da força. Então, RAG é igual a 1 em J. Logo, tendo em mão o conhecimento dessa equação, da condição da rótula, a gente pode lançar a mão de uma equação adicional, que é simplesmente somatório de momento no ponto A, momento é um vetor, é igual a zero, igual ao vetor nulo. Não existe momento no ponto A, por se tratar de uma rótula. Se fosse um engaste, a condição seria outra. Então temos aqui três produtos vetoriais para resolvermos. A gente pode fazer pelo produto vetorial direto ou pelo cálculo da matriz, por exemplo. Então temos RAB vetorial a força BC. RAB vetorial força BC. RAB é 2 em J. Então fazendo isso vetorial, temos aqui I, J e K. Segunda linha desse meu determinante vai ser o vetor posição, 0, 2 em J, 0. E a minha força FBC. A força FBC está discriminada aqui. 1/3 em I, menos 2/3 em J, mais 2/3 em K. A nossa matriz vai ficar FBC por 3, menos 2FBC por 3 e 2FBC por 3 também. Então, esse é o nosso primeiro produto vetorial. Mais nosso segundo produto vetorial, que é RAB vetorial FBD. RAB ainda é 2. Então, I, J, K, 0, 2, 0. E FBD está discriminado aqui em cima. Menos 2/3 em I, menos 2/3 em J, mais 1/3 em K, que multiplica FBD. Então, menos 2F menos 2FBD por 3, menos 2FBD por 3 também, e FBD 1/3. Mais ainda o produto vetorial da nossa força-peso, que multiplica RAG. Observe que o RAG eu tomei como 1 metro, mas se eu quisesse ser um pouco mais criterioso, seria todo esse vetor posição aqui em verde, que tem componente em J, chapéu, e tem componente em Z, chapéu. Observe o seguinte, a força-peso é puramente em Z, chapéu. Então, o produto vetorial Z ou K, K chapéu, K vetorial K, não existe, são colineares. Então, por isso que nós pegamos aqui esse vetor posição de 1 metro. Menor distância da linha de ação da força até o ponto em questão. Então, o produto vetorial RAG é 1 em J. Zero, 1, 0. E a minha força-peso puramente atuando na direção da gravidade. A força-peso menos 911 na direção de K. Então, 981 menos 981 na direção de K. Então, basta aqui nós resolvermos nosso determinante para cada questão. Então, o primeiro determinante, botei uma componente em I,
4/3 de F BC em I, mais positivo, né? Então, resolvendo. Mais 4/3 de FBC em I. 0 que multiplica alguma coisa em K, mais 0 que multiplica alguma coisa em J. Tudo isso menos 4/3 de FBC, menos 2/3 de FBC em K. Menos 2/3 de FBC em K. Simplesmente o determinante, tá, pessoal? 0 que multiplica alguma coisa em I, mais alguma coisa em J. 0 também, se anula. Segundo determinante, eu vou ter 2/3 de FBD em I, mais 0 em K, mais 0 em J. Tudo isso menos aqui o resultado dá menos 4/3 FBD em K, só que com menos o determinante vai dar positivo. 4/3 de FBD em K. Zero que multiplica alguma coisa em I, mais 0 em J, se anula. E por último, o produto vetorial da nossa força-peso. Eu vou ter somente uma componente em I, o resto vão todas se anular. Certo? Então, eu vou ter mais 981 em I. Mais 981 em I. Tá? Tudo isso é igual a zero. Vetor nulo, zero. Que é 0i, 0j e 0k. Então, temos aqui mais uma equação. Observa que, aqui é negativo, menos 981. Então, aqui é negativo. Menos 981. Observe que o momento gerado da força P, da força-peso, deu um momento de menos 981 Nm negativo, então negativo ao eixo X. Então, se a gente olhar aqui, se nós olharmos aqui a força-peso em relação, pela regra da mão direita, braço de alavanca, a distância, essa distância, a força-peso, nesse sentido. Então, pela regra da mão direita, eu vou ter um momento atuando nessa direção. Então, pela regra da mão direita, meu polegar vai estar, o eixo do momento vai estar apontando nesse sentido. Então, o eixo do momento. Então, a gente pode tirar a prova aqui do nosso cálculo, tendo conhecimento da regra da mão direita, por exemplo. Uma vez que eu tenho essa equação, eu posso tomar agora as componentes separados. No eixo I, no eixo J e no eixo K. Quando eu faço isso, eu ganho 3 equações, além daquelas outras 3 das forças. Então, somando tudo que está em I, eu vou ter mais 4F BC sobre 3, mais em I, mais 2/3 de FBD sobre 3, mais 2/3 de FBD, puramente. 2FBD sobre 3 ou 2/3 de FBD. E em I também eu tenho minha força. Então, menos 981. Tudo isso deve ser igual a zero. Então, eu posso chamar essa equação de equação 4. Eu tenho 3 acima, né, das forças.
Em J, o que eu tenho atuando em J? Nesse caso, eu não tenho nada atuando em J. Então, 0 é igual a 0. Obviamente. E por último, tudo que está atuando em Z. Temos aqui menos 2/3 de FBC. Menos 2 FBC sobre 3. O que mais que eu tenho atuando em Z? Mais 4/3 de FBD. Tudo isso deve ser igual a 0. Então, temos aqui uma quinta equação. Observe que eu posso colocar agora FBC em função de FBD. Então, se a gente olhar um pouco mais a fundo, temos aqui 5 equações. 5, 4, 3, 2 e 1. E quantas incógnitas? AX, FBD, FBC, AY, AZ. 5 incógnitas. Então, a gente tem aqui um sisteminha. 5 incógnitas, né? 5 equações e 5 incógnitas. Então, agora a gente pode resolver esse problema. Então, fica aí como tarefinha para vocês resolver esse sisteminha 5 por 5, que o resultado vai dar o seguinte: 5 equações, 5 incógnitas. A gente vai chegar no resultado final da intensidade da força no cabo FBD é igual a 294 Newton. A intensidade na força no cabo BC, 589 Newton. Então, o cabo FBC está mais solicitado do que o cabo FBD. E as componentes de reação no apoio em A. AX é igual a 0. AY é igual a 589. E AZ é igual a 490,5 Newton. A gente não pode esquecer das unidades. Então, esse é o resultado final. Então, a gente conseguiu resolver todo esse problema por meio de do nosso conhecimento de produto vetorial, saber decompor uma força. Então, esse aqui é um exercício bem completo. Recapitulando, a gente fez aqui uso de vários conceitos, né, nesse exercício, que são quais? Decompor a força ao longo de um eixo, que no caso é um cabo. Então, a gente trabalhou com o conceito de vetor unitário, força é algo com uma direção, uma intensidade de direção sentido. A gente trabalhou também com produto vetorial e também trabalhamos com somatório de momentos. E também com a condição de apoio, de reação, no caso aqui uma rótula. Então, pelo conceito da rótula, ela restringe a translação, mas permite a rotação. Se restringe a rotação, então nós temos forças contrárias a esse movimento. Se não restringe a rotação, então eu não tenho momento contrário a esse movimento de rotação. Então, força está associado com translação, rotação é associado com momento. Valeu, pessoal!